Em um lugar onde o tempo corre ao contrário e os caminhos se multiplicam, uma menina cai, não apenas em um buraco, mas em um dilema. É tudo tão estranho aqui. Eu não consigo reconhecer onde eu estou. Eu estava no meu jardim agora mesmo. Que lugar é esse? Será que tem alguém aqui que pode me ajudar? Ei, desculpa. Você pode me ajudar? É que eu tô meio confusa. Eu não sei onde eu estou. Eu Meu nome é Alice, não eu. Bem, é que eu tava correndo pelo meu jardim, quando de repente eu caí aqui e eu não sei que lugar é esse. Aqui é tudo tão estranho, são tantos caminhos, eu nem sei para onde ir. Você pode me ajudar? Bem, é que eu não sei. Qualquer caminho serve. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele tem operado poderosamente em nosso meio, por aquilo que Ele tem falado aos nossos corações também. Essa foi uma pequena sketch baseada em Alice no País das Maravilhas, personagem fictício, mas que demonstra uma história muito real em nosso dia a dia. Todos os dias nós temos que tomar decisões para com a nossa vida. Todo dia você tem que trilhar um caminho diferente, matar um leão por dia. E todos os dias de nossa vida precisamos trilhar algum caminho. Que caminho é esse? Aqueles que estão desejosos por trilhar o caminho da salvação somente pode encontrar o palácio do rei, somente pode encontrar a morada eterna, somente pode encontrar a Jerusalém celestial se trilhar o caminho de Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador. Somente Jesus é o único caminho para o céu. Somente Jesus é o caminho para a salvação. Não existe outro caminho, não existe outra religião, não existe uma outra fé, não existe um outro credo qualquer a não ser Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Só Ele pode te dar salvação, só Ele pode me dar salvação, só Ele pode nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar salvação ao coração do homem. De todos esses caminhos que nós temos para escolher, de todas as decisões que nós temos que escolher em nosso dia a dia, apenas Jesus Cristo é a decisão correta para o nosso coração. Pode colocar os slides? Ele é a decisão correta de nossas vidas. E a pergunta que quero deixar nesta noite é: para quem iremos? Essa foi uma pergunta feita pelos apóstolos de Jesus Cristo.
depois que muitas pessoas abandonaram a Jesus. Depois de Jesus ter proferido um discurso muito duro ao coração das pessoas, muitos deixaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então pergunta para os apóstolos: vocês também não vão embora? Vocês também não vão me abandonar? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, acaba respondendo: para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Somente o Senhor Jesus é Salvador da humanidade. No campo espiritual, nós temos milhares de caminhos, mas só Jesus é o caminho da eternidade. Só Jesus é o caminho da Jerusalém celestial. Alice era uma peça teatral fictícia. Ela não sabia onde ela estava e ela não sabia para onde ela iria. Por isso que o gato responde a ela: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe qual é o seu destino, toma qualquer rumo na sua vida e vai embora. Agora, se você tem um destino, se você tem uma localização a acertar, se o destino do seu coração é a Jerusalém celestial, é o céu, aí então você precisa tomar o caminho correto em sua vida. Aí não depende de qualquer caminho, existem muitos caminhos tortuosos, mas só existe um caminho que leva à verdadeira salvação, e este caminho se chama Jesus Cristo. Amém, igreja? Somente o sangue de Jesus pode salvar a humanidade. Somente o Senhor Jesus morreu pela sua vida. Somente o Senhor Jesus te amou de tal maneira que deu cada gota do seu sangue pela sua vida, pela minha vida, por amor de todos nós aqui. Por isso, ele é o único Salvador da humanidade. Foi ele que venceu a morte, foi ele que venceu os grilhões, foi ele que venceu o inferno, foi ele que venceu o mal, foi ele que venceu todas as tempestades de nossa vida. Somente o Senhor Jesus é o caminho para a salvação eterna. Em João, capítulo 6, versos 68 e 69, é a resposta de Pedro ao Senhor Jesus. Então disse Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Filho de Deus. Aleluia, amém, queridos? Olha que declaração. Essa é uma declaração espiritual. Esta é uma declaração que vem do Espírito Santo. Esta é uma declaração que a carne não pode fazer, que o sangue não pode fazer, mas somente aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, somente aquele que está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus pode fazer, entendendo que nós desejamos ir para o céu, nós desejamos alcançar a Jerusalém celestial, e para alcançar a Jerusalém celestial não tem dessa de que qualquer caminho serve, não. Somente um caminho leva à salvação eterna em Cristo Jesus. É isso que Pedro está dizendo. O Senhor Jesus fala: vocês não vão me abandonar também, não? Ele diz: para onde nós iremos? Quem é que tem a palavra de vida eterna? Quem é que tem o direcionamento da Jerusalém celestial, a não ser o Senhor, a não ser o sangue de Jesus? E Jesus concorda com eles. E Jesus concorda com os seus discípulos, porque, de fato, só ele mesmo tem as palavras de vida eterna. Mas nós vivemos em um mundo muito plural. Hoje tem muitas coisas no mundo todo. Já existiam muitas coisas na época ali dos apóstolos também. Mas hoje em dia existem muitas religiões no mundo inteiro. E como nós vamos entender qual é a verdadeira religião? Pelo projeto Joshua, existem 17.400 religiões diferentes no mundo todo. Religiões diferentes, não é nem crenças diferentes, não é nem segmentos diferentes, não. Nessa contagem, o cristianismo é um só. Dos 17.400,
E aí está englobando ali todo o cristianismo, católico, evangélico, protestante, aqueles que são pentecostais, não pentecostais, tradicionais, etc. Está todo mundo nessa contagem de um só, porque nós somos cristãos. E aí o mundo todo tem 17.400 religiões diferentes. São os caminhos diferentes. É como se tivéssemos caído aqui como Alice e tivesse 17.400 caminhos espirituais à nossa frente. Tivesse 17.400 oportunidades espirituais na frente da humanidade. E aí a humanidade tem que escolher um caminho só. A humanidade tem que escolher uma pessoa só. A humanidade tem que escolher um destino só para o seu coração. Então, primeiro, eu volto à pergunta aqui do personagem fictício do gato. Você sabe para onde você quer ir? Se você quer ir para qualquer lugar, escolha qualquer caminho. Mas se você quer ir para o céu, escolha Jesus Cristo, porque ele é o único caminho da salvação da humanidade. Dos 17.400 caminhos diferentes, só existe um caminho que é verdadeiro. Só existe um caminho que é eterno. Só existe um caminho que produz, de fato, salvação para a humanidade. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Só ele pode fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais pode fazer isso. Os caminhos tortuosos que o inimigo tem proposto, nós dividimos a humanidade hoje, o IBGE, os censos que existem pelo mundo, divide da seguinte forma. Aproximadamente 31% da humanidade, 2,4 bilhões de pessoas no mundo todo são cristãos. E ali está englobando o cristão católico, o cristão protestante, o pentecostal, o tradicional e etc. Professam a religião cristã em um mundo todo. Por isso, o cristianismo ainda detém o primeiro lugar da maior religião do mundo hoje. Mas existem outras religiões também que são enormes no mundo todo, como, por exemplo, o islamismo, com 1,9 bilhões de seguidores no mundo inteiro. O islamismo tem quase 2 bilhões de seguidores no mundo. Pessoas que professam a fé islã, pessoas que professam a fé em Maomé, pessoas que professam a fé em Alá, em um Deus que é diferente do nosso Deus, do Deus que estamos proferindo, do Deus que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas pessoas são baseadas na fé de Maomé. Maomé tem uma visão espiritual em 610, na cidade de Meca, e aí então ele tenta converter os mercadores da sua cidade em 610. Eles não aceitam a palavra de Maomé. Ele vai para Medina em 622. Lá ele funda então a sua religião, a religião islã, que está professando uma fé apenas em Maomé, apenas em Alá, desculpe, Maomé como sendo um grande profeta. Depois ele retorna para Meca no ano de 630 e ele retorna com um exército. A fé islã é uma fé baseada na força. Ele retorna com um exército e ele toma a cidade de Meca. Ele não vai entregando folhetos para as pessoas. Ele não vai dizendo assim, aceite a fé islã, aceite a fé islã, aceite a fé islã. Não, ele chega com um exército e ele toma a cidade politicamente e estrategicamente, e lá então ele funda a sua religião, o islamismo, que tem crescido no mundo todo. Quem não viu a mensagem que eu preguei aqui sobre os dois irmãos, né, Isaac e Ismael, esses são os descendentes de Ismael, aqueles que viveram no deserto e que Deus também faz prosperar, porque prometeu a Abraão, que cometeu um erro lá atrás, e por isso esses dois irmãos e dois povos brigam até hoje. A fé islã tem crescido dia após dia. Não é uma fé por amor, é uma fé por conquista. A estratégia evangelística do Islã é chegar no país, tomar o país, dominar o país e ali implementar a fé. E é assim que foi feito desde o início, é chamada de jihad, ou seja, uma guerra santa que eles estão lutando há mais de 1000 anos de história. Começa no ano de 630 até hoje. Eles vão tentando dominar os países politicamente. E a fé islã tem crescido no mundo todo. Tem crescido também
dentro da Europa. Existem alguns índices que deixam de forma muito clara que, infelizmente, nos próximos 30 ou 40 anos, a Europa será completamente islã. Porque as pessoas vão entrando, eles vão fazendo filho, e o Islã ele faz muito filho. Normalmente, alguém que é do islamismo faz aí 10 filhos, 15 filhos. Então, eles conseguem cidadania lá na Alemanha e cada família faz 15 filhos. Aí consegue cidadania na França e cada casal faz 15 filhos, 20 filhos. Daqui a pouco eles conseguem eleger o presidente da República. Daqui a pouco eles conseguem eleger os vereadores. Eles conseguem eleger os governadores. E todos esses presidentes, governadores, líderes serão islã. É assim que eles têm feito. Há uma proporção, uma estimativa muito real de que, no máximo, em 30 anos, toda a Europa, que hoje é cristã e ateia, se tornará islã pela essa metodologia de crescimento de um caminho que não glorifica o santo nome do nosso Pai. O Islã foi fundado em Meca. A igreja que Maomé fundou existe até hoje na cidade de Meca. Tem uma pedra sagrada dentro dessa igreja e normalmente ela recebe 2 milhões de pessoas por ano só nessa igreja aqui. 2 milhões de pessoas visitam a igreja que Maomé fundou. Mas Maomé não morreu pela sua própria fé, Maomé não morreu pelas pessoas, Maomé não te amou, assim como Jesus te amou. Jesus derramou cada gota do seu sangue pela sua vida e Maomé não fez isso. Existe um túmulo de Maomé, existe um cadáver de Maomé, mas não existe um túmulo de Jesus e nem um cadáver de Jesus, porque Jesus ressuscitou e está vivo com Deus por toda a eternidade. Por isso que a fé que professamos é verdadeira. Apesar do crescimento de outros caminhos que existem no mundo todo. O islamismo não é uma única religião. Lá em Israel nós temos essa mesquita, uma mesquita muito importante, chamada Mesquita de Omar. Omar foi o primeiro general de Maomé. Quando Maomé morre, ele que se torna então o primeiro líder da fé cristã, da fé islã, depois da morte de Maomé. É ele que toma a cidade de Jerusalém e lá ele funda essa mesquita. Toda foto de Jerusalém, vocês vão ver essa mesquita aqui se destacando, né? Essa mesquita é um problemão, irmãos. É um problemaço. Porque ela fica exatamente em cima de onde seria o Templo de Salomão. Então, para reconstruir o Templo de Salomão, tem que destruir a mesquita de Omar. Já pensou? O povo lá já está se matando sem isso. Com isso, então, a guerra seria sangrenta dentro de Israel. Essa é a fé islã, mas nós temos a fé hindu também, que tem 1,2 bilhões de seguidores, mais ou menos 15% da humanidade profere a fé no hinduísmo. E o hinduísmo ele acredita em muitos deuses diferentes. Ele acredita em Brahma, que seria o deus que dá um equilíbrio à humanidade, acredita em Shiva. A fé hindu acredita em milhares de deuses diferentes. Milhares. Acho que são mais de 200 milhões de deuses diferentes. Eles acreditam também na reencarnação e acreditam muito numa coisa chamada karma. Ou seja, eles acreditam que morreu, você volta a ser uma minhoca, depois vira uma barata, depois vira um rato, depois vira um animal maior, até chegar ao ser humano de novo. Se você for um ser humano bom, você pode ir para uma espécie de paraíso, mas se for um ser humano ruim, você tem que voltar para pagar os seus pecados. Eles acreditam muito que todo ser humano que sofre está passando por algum tipo de karma. É muito difícil pregar a palavra de Deus na Índia. Apesar de eles terem 200 milhões de deuses diferentes, eles não aceitam o discurso de que existe um Deus só. Parece quem escuta assim, bom, se eles já têm 200 milhões de deuses, é fácil pregar mais um lá dentro, né? Mas não é fácil, não. Os nossos missionários na Índia têm passado situações muito difíceis. Existem missionários na Índia que nasceram na Índia. A maioria dos missionários cristãos que existem na Índia são missionários adóctos, que nós chamamos, né? São pessoas que se converteram lá mesmo, que são indianos, mas que mesmo assim são perseguidos pelo seu próprio povo. Igrejas estão sendo fechadas, pastores estão sendo espancados, presos, mortos dentro da Índia hoje por pregar a palavra de Deus.
Eles não aceitam que alguém pregue ou desfaça qualquer tipo de sofrimento humano. Presta atenção nisso. Eu tive um colega que foi missionário na Índia, uma época, Philip Breder. Eles têm até um projeto legal na internet chamado Escola do Discípulo. É um projeto que tem milhões de seguidores do mundo todo. E o Felipe, eu e ele fizemos mestrado juntos, e ele falou que um dia estava na Índia e viu um homem na praça municipal, e o pé dele, ele disse que nunca tinha visto aquilo, mas o pé dele estava completamente tomado desse bicho de pé. Mas completamente, devia ter, sei lá, uns 300 bichos de pé. E o cara não conseguia andar, os dois pés. Ele não conseguia caminhar, ele não conseguia andar, ele estava ali pedindo esmola, e aí os cristãos chegaram para levar ele para o hospital. Só isso. Só queriam levar ele para o hospital. Olha, um médico dá uma olhada aí, dá uma ajeitada aí no pé dele, está sofrendo. Mas uma multidão chegou ao redor deles e falou, vocês não podem fazer isso. Porque ele está passando por esse sofrimento, por um karma do que ele viveu no passado dele. E se você tirar esse sofrimento dele, ele vai reencarnar e vai viver isso de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então você tem que deixar ele sofrer. Se isso daí matar ele, melhor ainda. Porque aí ele está se livrando do karma dele. Está se livrando desse sofrimento eternamente. Olha só a mentalidade. Tudo isso vem do hinduísmo, que é a terceira maior religião do mundo. Terceira maior religião do mundo prega isso continuamente. É por isso que, normalmente, quando eu estou nesse púlpito, eu falo que Deus nos ama. Eu falo que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Porque o Deus que quer a morte, o Deus que quer sofrimento, normalmente está na religião pagã. Na religião cristã, Deus quer o melhor para a vida dos teus filhos. Vai falar, pastor, mas não é assim, tem sofrimento. Claro que tem sofrimento. Tem um sofrimento de Jó, tem um sofrimento da provação, tem um sofrimento porque o mundo nos odeia, porque o diabo nos odeia, porque o mundo das trevas nos odeia. Já tem muito sofrimento, mas o nosso Deus nos ama. Se tem algum sofrimento em nossa vida, isso machuca o coração de Deus, não machuca só o nosso coração, não. Não existe um Deus no céu que está se deliciando com o nosso sofrimento. Isso não existe. Isso existe no hinduísmo, isso existe na religião babilônica, isso existe lá com os profetas de Baal, isso existe com outras religiões. Dentro do cristianismo não existe. Dentro do cristianismo nós cremos em um Deus que te ama. E eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que Jesus te ama. Ele morreu pela sua vida. É diferente de tudo isso que o mundo tem apresentado, que o hinduísmo tem apresentado. A quarta maior religião do mundo é o budismo, que pode vir a ser a maior religião do mundo, porque os índices dentro da China são muito maquiados, né? Não tem, como a China é um comunismo, eles não abrem os valores reais para as pessoas. Existem 500 milhões de budistas fora da China. Se acrescentarmos a China, o budismo pode ser considerado a maior religião do mundo, com 2,5 bilhões de praticantes no mundo todo. Começa com Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Jesus. Ele é um príncipe, onde hoje seria o Nepal, a Índia, e ele vive dentro de um palácio rodeado de bens. Ele nunca viu a morte, ele nunca viu uma pessoa doente, ele nunca viu nada de ruim. Um pobre, alguém pedindo esmola, ele vai crescendo, 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 crescendo dentro de um palácio e só viu coisas boas na vida. Um dia, ele foge do palácio quando ele já é adulto, tinha uns 20 e poucos anos, e ele então vai pelas ruas, e ele, indo pelas ruas, ele encontra pessoas passando fome, ele encontra pessoas doentes, pessoas morrendo, pessoas que estão em sofrimento. E aquilo se torna muito pesado para o coração de Siddhartha, e ele acaba fundando então uma religião chamada budismo, que preza aí deixa eu voltar aqui, pela busca da paz, pela busca de você vencer o sofrimento, porque ele viu o sofrimento e agora ele quer ter paz no coração dele e quer que as pessoas também tenham paz no coração uma das outras, tá?
E daí ele funda também um ciclo de vida chamado ciclo de Samara. E esse ciclo de Samara é muito parecido com o ciclo do hinduísmo e do espiritismo, em que a pessoa reencarna, 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 até que no budismo ele alcança o que se chama de nirvana, né? Que seria o paraíso dos budistas. Dentro do budismo existe uma diferenciação, existe o budismo que é tibetano e o budismo que é mundial. O budismo tibetano vem com o Dalai Lama, porque o Dalai Lama ele entende que ele é a ressurreição de um grande mestre que viveu há mais de 2000 anos atrás. Eles acreditam que o Dalai Lama vem ressuscitando geração após geração, há mais de 2000 anos, pregando a paz, mas é uma paz que não é verdadeira, porque a paz somente vem de Jesus Cristo. Então, quando o Dalai Lama morre, um outro Dalai Lama é escolhido. Crianças que vivem ali no Tibete são escolhidas após a morte do Dalai Lama e passam por uma bateria de exames. Dentre essa bateria de exames, eles colocam todas as crianças que nasceram após a morte do Dalai Lama e pedem para elas escolherem os objetos que pertenceram ao último Dalai Lama. A criança que conseguir acertar cabalmente todos os objetos que pertenceram ao último Dalai Lama é eleito o novo Dalai Lama, eleito o novo líder espiritual do Tibete. Político espiritual, porque lá também a faceta política fica sobre o Dalai Lama. Então eles colocam ali alguns objetos que não pertenceram ao Dalai Lama e alguns objetos que pertenceram. A criança que pegar só os objetos que pertenceram é a prova final de que ele é a reencarnação deste Dalai Lama. Não existe reencarnação, queridos. A palavra de Deus diz que morreu e depois da morte vem o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Essa questão de reencarnação é uma estratégia do inimigo de nossas almas para nos afastar do verdadeiro caminho, que é o caminho da salvação. O caminho da salvação, o caminho de Jesus Cristo, não pode ser tomado depois da morte. Não existe uma segunda chance. Não existe purgatório. Não existe esse negócio de missa de 7º dia para tirar o cara do purgatório. Você tem que tomar a sua decisão enquanto você está vivo. Enquanto você está respirando, você precisa aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque depois que morreu, não tem dessa. De que você vai voltar minhoca, de que você vai voltar rato, de que você vai voltar galinha, vai voltar boi. Isso tudo é mentira de Satanás para as nossas vidas. Depois da morte, se você aceitou Jesus, você vai para o céu. E depois da morte, se você não aceitou Jesus, você vai para o inferno. E esse é um destino eterno da humanidade. Não tem como mudar isso depois da morte. Ah, depois eu vejo isso, pastor. Não, veja agora. Veja enquanto você está respirando em nome de Jesus. Aqueles que são sem religião, ou os ateus, né, compõem aí 15% da humanidade hoje, especialmente na Europa. Na Europa tem muitos ateus. A Alemanha é o país mais ateu do mundo hoje em dia. E o que me chama a atenção são aqueles que não têm tempo. Timothy Keller fala que muitas pessoas estão indo para o inferno porque têm deixado a sua decisão por Cristo Jesus para depois. Tem muitas pessoas que, se você perguntar o que você é budista, você é islã, você é cristão, você é crente, você é isso, a pessoa não sabe. A pessoa só está vivendo, só está deixando o barco tocar na sua vida. Ah, pastor, só estou vivendo, só. Chegando lá no final eu vejo. Chegando lá no final da vida eu vejo o que eu faço. Pessoas que não têm tempo para Deus. Ah, pastor, estou trabalhando muito, a minha vida é muito agitada, eu não tenho tempo para pensar nisso não, é o seu destino eterno. É o destino eterno da sua alma. Você precisa ter um tempo para pensar sobre isso. Você precisa ter um tempo para decidir quanto a isso. E você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único e salvador da sua vida. Não perca mais tempo. Que esta seja uma noite de salvação em sua vida. Os discípulos de Jesus vão declarar para ele: somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse é o caminho da salvação.
é você dizer para Deus: só o Senhor é Salvador da humanidade. Eu não tenho para onde ir, não tenho uma outra religião, não tenho uma outra pessoa, não tenho uma outra filosofia. Somente o Senhor Jesus é o caminho para a salvação eterna. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. E aí eles completam com uma declaração que eu gostaria que todos nós nessa noite fizessem em nome de Jesus. Eles dizem, o apóstolo Pedro diz assim para Jesus: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ali ele estava declarando que somente o Senhor Jesus pode salvar a humanidade. Amém, queridos? Que a palavra de Deus possa fazer morada em nosso coração, em nome de Jesus. Só Jesus pode salvar a humanidade. Feche teus olhos por um minuto e vamos pensar em nossa vida, vamos pensar nestas declarações. Temos milhares de caminhos para escolher, mas só Jesus pode nos dar salvação. Existem mais de 17 mil religiões no mundo, mas só Jesus é o caminho para a salvação. João 14,6 vai dizer: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém pode ir para o céu senão por mim, Cristo Jesus. Se você entrou na casa de Deus nesta noite e ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que esta seja uma noite de salvação para a sua vida. Que com um gesto de fé, você possa dizer: Senhor Jesus, hoje eu aceito o Senhor como meu Salvador. Por um gesto de fé, hoje eu reconheço que o Senhor é o único caminho que eu quero trilhar. Hoje eu reconheço que o Senhor é o único Salvador da minha vida. Se você ainda não tomou esta decisão, faça como os discípulos. Diga para Deus: eu creio que o Senhor é o Santo de Deus. Eu creio que o Senhor é o Emanuel. Eu creio que o Senhor é o Salvador da humanidade. E o Senhor Jesus há de trazer salvação sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Como gesto de fé, eu gostaria de orar pela sua vida e declarar para todas as pessoas. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu gostaria de clamar a Deus pela sua vida, porque esta é uma batalha espiritual. E se você assim desejar, por um gesto de fé, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, dizendo: Senhor, hoje eu estou sendo salvo em nome de Jesus. Estou olhando aqui para a minha direita. Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Já temos um vencedor. Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Já temos uma segunda vencedora. Aqui na minha direita existe alguém que quer aceitar Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais dois lá atrás. Louvado seja Deus por isso. Alguém mais quer declarar para Deus? Eu estou olhando para a direita primeiro, depois eu volto para ali. Alguém mais aqui quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta sua mão bem alto. Diz assim: Senhor, é hoje. Hoje é o dia da minha salvação. Deus te abençoe lá atrás. Louvado seja Deus. Graças a Deus, porque hoje é noite de salvação na casa de Deus. Hoje é noite de transformação. Tem mais alguém aqui na direita que quer aceitar o Senhor Jesus? Que quer se reconciliar com Deus, quer se aproximar de Deus, quer deixar Deus tomar o seu coração? Há mais alguém aqui na direita que quer aceitar a Jesus? É só levantar a mão e dizer: Senhor, hoje eu quero ser um vitorioso. Hoje eu quero ser uma vitoriosa em nome de Jesus. Já te vi lá atrás, uma criança. Aqui na esquerda tem alguém? Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Aqui na esquerda tem mais alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que quer dizer hoje: Senhor, toma a minha vida, toma o meu caminho, eu quero ir para a salvação, eu quero ir para Jerusalém Celestial. Eu estava deixando para amanhã, mas que seja hoje a sua decisão, em nome de Jesus.
Que Cristo transforme a sua vida hoje, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem mais alguém aqui na esquerda que quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Deus, quer voltar para os braços do Pai? Levanta a tua mão bem alto assim. Já temos tantos vencedores, tantas pessoas transformadas pelo poder de Deus. Venha fazer parte do time da salvação, em nome de Jesus. Há mais alguém nesta noite? Não vou me delongar demais. Essa é uma oportunidade sua, é você com Deus, é você com o Espírito Santo, é uma obra espiritual, uma guerra espiritual que muitos aqui já venceram hoje pelo poder de Deus. Há mais alguém que quer aceitar a Jesus? Se não há, eu já vou encerrando por aqui. E louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer por este culto maravilhoso que tivemos. Te agradecer pelo coral das crianças que certamente tocou o teu santo coração. Te agradecer, meu Deus, pela tua palavra que foi lida e pregada. Te agradecer pela ação do Espírito Santo que converteu corações nesta noite, que resgatou pessoas das trevas para a luz, que colocou as pessoas no caminho certo, no caminho da Jerusalém celestial. Agora ajuda essas pessoas, ó Deus, nessa caminhada, na caminhada da salvação, na caminhada da vida eterna, que eles possam se tornar crentes maduros em nome de Jesus, que eles possam continuar trilhando os caminhos do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque só o Senhor pode fazer esta obra, só o Senhor pode fazer esta obra espiritual em nosso meio. Nossa igreja está marchando, ó Deus, está marchando por um avivamento espiritual e vamos encontrar este avivamento espiritual em nome de Jesus. Nós cremos na tua presença, Pai. Nós cremos no teu agir sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós cremos, nós oramos. Amém. Deus assim abençoe. Pode colocar os cartões aqui. Todas as pessoas que se decidiram a Deus, na frente da sua cadeira tem um cartãozinho aí. E você pode pegar esse cartão e preencher. Depois pode entregar a qualquer pessoa da recepção, ou colocar aqui no gasofilastro, ou colocar lá no ponto de largada. Nós temos um negócio redondo ali no meio. Você pode preencher o cartão e entregar lá, que uma equipe da nossa igreja vai te oferecer um estudo bíblico. Vai te acompanhar nessa jornada cristã em nome de Jesus. Então, enquanto fazemos aqui o momento de dízimos e ofertas, você pode preencher os cartõezinhos aí para a glória de Deus, tá bom? Ou se alguém chegar perto de você aí pedindo para preencher o cartão, preencha também. Nós queremos caminhar essa caminhada contigo em nome de Jesus.